O blog é cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, estão trazendo hoje o professor Niemeyer Almeida Filho, da Universidade Federal em Uberlândia. Então, professor, o senhor examinava, justamente as medidas que os governos, tanto atual da presidente Dilma quanto os dois governos anteriores do presidente Lula, tinham adotado para enfrentar a crise. E que foram, de alguma maneira, bem-sucedidos, no enfrentamento dessa crise, a julgar pela situação dos outros países. Mas o senhor desenvolvia também um raciocínio também alternativo, dizendo que era possível fazer outras coisas também, se aprofundar, para que essa crise não acabe, de alguma maneira, nos afetando, sobretudo quando estamos cercados, por essas grandes economias que hoje estão se aproximando, de uma situação muito perigosa, talvez até explosiva. Sim. Então eu dizia que reconhecia, concordando contigo, que o governo, os dois governos Lula e o governo da presidenta Dilma tiveram ações de fortalecimento da economia. A questão está em saber se esse fortalecimento utilizou-se de mecanismos que não podiam ser diferentes. Eu entendo que o fortalecimento da economia, ele se baseou numa engrenagem macroeconômica em que os juros são altos, a arrecadação financeira do governo se dá por mecanismos regressivos, e há uma apropriação digamos assim, dos frutos da rolagem da dívida por poucos agentes. Então, a questão está apenas em discutir esse aspecto. Eu acho que a ação de fortalecimento da economia, ela foi importante. Nós precisamos mudar a maneira pela qual esses mecanismos vão se preservar no futuro. Eu acho que eles poderiam ter sido outros no passado, mas certamente precisam ser outros no futuro, porque senão nós bateremos no limite da desigualdade brasileira. Você tem, digamos, se estamos expandindo no momento atual a partir dos mercados internos, a partir do consumo de classes econômicas que antes não tinham acesso a determinados tipos de bens, é preciso fazer isso pela via da renda e não do financiamento. Porque a via do financiamento, ela é uma via de fôlego curto. A via do aumento da renda dos indivíduos permitirá que esse alcance seja mais alongado. Professor Niemeyer, eu queria que o senhor fizesse uma comparação, porque governo também é uma coisa difícil de se fazer, Você chega com uma proposta, às vezes, avançada, mas encontra uma situação tão delicada lá dentro, que você tem muita dificuldade de se mover, inclusive. Daí a importância das lideranças, terem a sua visão histórica, terem a coragem de enfrentar problemas e, sobretudo, atender aos desafios. Eu digo isso porque nós estamos cercados. Antes a gente estava cercado de ditadura. Nós também éramos uma ditadura, que é uma ditadura militar. Depois tivemos a ditadura neoliberal, que essa, a meu ver, foi até mais gritante do que a militar, porque na época da militar não era tão neoliberal quanto era atualmente. Bom, mas nós estamos cercados agora de governos populares, por exemplo, da Argentina, da Bolívia, da Venezuela, mas todos esses governos que têm conquistado, têm conquistado grandes parcelas, da sociedade, e tanto é que estão sendo reconduzidos aos governos justamente por isso. Tem situações, por exemplo, da Venezuela, que zerou o analfabetismo, agora do Equador, da Nicarágua, da Bolívia, Mas esses governos todos, salvo raras exceções, eles se orgulham do seu superávit interno, superávit alto, Superávit, como é que você fala? Comercial. Não, o outro superávit primário. Primário, tá, o superávit primário, que é para pagar a dívida,
O presidente da Bolívia, o Evo Morales, ele disse que a Bolívia tem um dos maiores superávites do mundo, né? Então eu pergunto ao senhor, e o que é que está acontecendo? Como é que se vai enfrentar essa situação se esses países também, que são até mais avançados do ponto de vista político e ideológico que a gente, eles conservam essa política também fiscal, que todos nós deploramos, mas que parece que a realidade ser mais forte, né, e que impõe essa situação a esses governos. Bom, é preciso afirmar o seguinte, a responsabilidade na execução da política fiscal, ela é impositiva para qualquer gestor da economia. Não é disso que estamos falando, né? Nós estamos falando dos mecanismos de arrecadação das receitas que geram, digamos assim, que dão base ao financiamento público, que podem ser mecanismos, digamos, favoráveis ao desenvolvimento da economia e não mecanismos negativos. Então, quando se incide o conjunto de impostos é que gera a maior parcela do financiamento público. Se esses impostos eles incidem de uma maneira, digamos, desigual, né, sobre a sociedade, sobre a população, eles criam desigualdade social. Então, de um lado, atuar para que os mecanismos de arrecadação favoreçam a distribuição de renda. De outro lado, favorecer para que os mecanismos de destinação, isto é, o gasto, mesmo a propriedade da dívida, também favoreçam a distribuição. Então, nesses dois elementos, talvez esteja a diferenciação das políticas econômicas adotadas por esses países. É claro que o Brasil, ele é 1/3 da América Latina, então ele tem um tamanho, uma complexidade, uma diversidade que não podem ser desprezadas. Não é uma tarefa que possa ser cobrada diretamente de um governo como se pudesse ser resolvido em 1 ano ou 2 anos. Isso é um acordo político de uma sociedade que exigiria, por exemplo, que o Conselho de Desenvolvimento Social, criado pelo presidente Lula, tivesse funções quase que estruturais na política econômica, que ele desse uma direção que a sociedade e o próprio governo acolhessem. É nesses elementos que estão as diferenças entre esses países, né? E que aí talvez sirvam de base para alguém dizer, olha, na Venezuela a política é mais progressista do que no Brasil, no Equador é maior do que aqui, na Bolívia e assim por diante, sendo que esses países têm uma condição econômica pior do que a nossa. Pois é, professor. Essa é a situação em geral da economia, né? Ela tem suas repercussões muito negativas também aqui no Brasil, né? A gente vê que, apesar de toda essa publicidade de mobilidade social, né, a gente vê o crescimento das desigualdades, né? Isso não é muito enfocado, inclusive pelo governo e pelas políticas de esquerda, mas na realidade o Brasil é ainda considerado um dos países mais desiguais do mundo, né? E eu volto novamente ao espelho dos nossos vizinhos, que têm feito políticas realmente inovadoras nesse tipo, né, de atingir o social, de trazer o povo, né, o bolo do povo para a economia, para que eles também participem, né, e de alguma maneira tenham a sua voz, né, e a sua participação. Concordo bastante com as suas afirmações. Eu acho que a destinação do gasto público social, a destinação dos recursos públicos no Brasil é uma destinação ainda a ser discutida e muito melhorada. Então, se para um país ter justiça social é preciso ampliar as políticas de saúde, educação, sobretudo,
a seguridade social de uma maneira geral, é preciso que essa prioridade se expresse na estrutura de gasto. Então não faz sentido um país que, do ponto de vista do discurso político, diga que isso é o mais importante e quando se vai olhar para a estrutura do gasto, o gasto com juros alcance quase metade, né, do uso dos recursos arrecadados pelo governo. Então, esses aspectos... Você fala os gastos de quê? Os gastos dos recursos do governo federal, né? Mas isso poderia ser estendido para os estados e municípios. Eu acho que no caso do governo federal, que tem a responsabilidade pela execução da política monetária, isso é mais forte. Então, qual é o ponto, né? Como se promover a mudança que alcance esses aspectos? Os países que você citou, por exemplo, no caso da Venezuela, no caso da Bolívia e do Equador, fizeram mudanças na política em função de digamos, quase que uma situação de perversidade social em que setores daquelas sociedades eram, digamos, mais intensamente excluídos do que ocorre no Brasil. Então, no Brasil existe, ao mesmo tempo que essa política concentradora está acontecendo, políticas sociais de mitigação, políticas sociais que diminuem o efeito estrutural dessa concentração. Então isso cria uma sociedade assim ambígua. Você tem mecanismos de concentração ao tempo que tem mecanismos de diminuição. E isso faz com que a gente conviva politicamente com uma situação que precisa ser alterada. Bom, professor, o senhor falou aí há pouco em educação. E o senhor é um professor universitário que convive, né, no meio universitário, no meio acadêmico. É claro que a sua visão é mais acadêmica, menos prática. Mas eu gostaria de indagar do senhor por que no país como o Brasil, quer dizer, ainda não enfrentamos para valer essa questão da educação? É uma pergunta, digamos, difícil de ser respondida, porque sucessivos governos reiteram a prioridade à educação. Se a gente olhar o esforço que os governos Lula fizeram e o atual governo Dilma faz de avanço na educação, houve progressos importantes. Por exemplo, o sistema universitário foi enormemente ampliado, as condições de infraestrutura da universidade foram melhoradas, né? A educação, a educação fundamental, do ensino fundamental e médio, teve, digamos, melhorias importantes. A questão está em colocar numa balança da justiça, mesmo esses recursos ampliados, em comparação com os recursos que são gastos, por exemplo, como eu disse, na gestão da dívida. E se você colocar isso na balança, a desproporção do gasto com a gestão financeira da economia é enorme. Então isso é que nos leva a ter uma postura crítica em relação ao governo e não uma posição de adesão. Nós assim entrevistamos o professor Niemeyer Almeida Filho da Universidade Federal em Uberlândia, do Instituto de Economia. O professor também é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Economia Política, uma entidade crítica e alternativa ao esquema econômico no Brasil.